Nós estamos como se fosse o nosso ecossistema. Então, nesses três mundos, normalmente nós não mudamos. Nós não mudamos na totalidade, não mudamos do planeta Terra e muitas vezes ainda estamos no nosso ambiente de convívio. Porém, há um quarto mundo, o mundo dos princípios e dos valores. Quando nós mudamos para um mundo novo, com princípios novos, algumas coisas velhas podem ficar para trás. Pessoas, por exemplo, que foram criadas em ambientes ordeiros, educados, de repente mudaram para o mundo da marginalidade. E no mundo da marginalidade, os princípios e os valores são outros. Se eu não tenho, eu tomo de quem tem. Se essa pessoa oferece resistência, eu tiro a vida dela. Ué, mas que ideia é essa? Não, essa é a ideia do mundo da marginalidade. É assim que funciona. Bom, eu aprendi a ter uma vida sexual equilibrada, casta, digna, decente, mas se eu mudo para o mundo da prostituição, meus princípios e valores mudaram. Então, se você quer se casar com alguém, por exemplo, seria muito legal você descobrir quais são os princípios e valores dessa pessoa, pelo menos no ambiente atual. Mas você nunca terá a garantia de que essa pessoa poderá sustentar isso para sempre. Um fiel pode se tornar um adúltero no longo da caminhada. E você vai decidir por seus princípios e valores se vai engolir isso ou se vai mudar de mundo, tirando essa pessoa de seu convívio e optando por não inserir outra ou então inseri-la. O mundo de valores e princípios, ele é fundamental nós observarmos. Quando recebemos a Cristo, o que fizemos? Mudamos de mundo. Continuamos morando em Xerém? Para mim, sim. Mas eu mudei de mundo. Continuo morando no planeta Terra? Sim, mas eu mudei de mundo. Faço parte de toda essa estrutura de galáxias? Sim, mas eu mudei de mundo no que diz respeito a valores e princípios. Meus valores e princípios hoje, certo, são diferentes do mundo que eu vivia antes. Mas, Cláudio, que mundo é esse? Você é um extraterrestre? Não. O mundo dos princípios e dos valores. Então preste atenção nesse texto, vai ser rapidinho. 2 Crônicas, um dos textos que, talvez um dos que eu mais preguei ao longo da minha caminhada. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1. Coloca na tela, por favor. 2 Crônicas 28, 1. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém, certo? Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi. Só um segundo. 2 Crônicas, capítulo 29. Volta no verso 1, santo varão. Ah, bem. Eu já ia falar que a Bíblia estava errada. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos, hein? A mãe dele se chamava Abia e era filha de, verso 2, Ezequias fez o que era reto. O que era reto. Eu falo o que era reto, você só completa até a vírgula. O que era reto. O que era reto. O que era reto.
Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora, para falar comigo mesmo nesta palavra. E para falar, ó Deus, com essa diversidade de corações e realidades diferentes. Abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte de bênção. Repreendemos toda a distração. Tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque eu quero te mostrar na astúcia de um menino, de um rapaz de 25 anos de idade, chamado Acás. Vamos olhar um pouco para a vida desse camarada, ver como ele precisou fazer revisões em algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, antes de entrar na história do Acás, é te mostrar como o mesmo assunto pode ter 3 óticas diferentes. Talvez por isso muitas pessoas quebrem a cara. Porque nós vamos precisar de uma coisa chamada discernimento, sensibilidade, para tomar algumas decisões da nossa vida em ambientes cruciais. Por favor, seja equilibrado. Deus não precisa falar com você se você vai sair com a camisa amarela ou azul. Isso não é responsabilidade de Deus, é sua. Então, por favor, não se coloque diante de Deus como um débil mental. Vou abrir aqui o cardápio no restaurante para ver o que peço nesse menu, que eu quero agradar a Deus. Você quer agradar, coma. Tá certo? Louvado seja Deus. Então pare de querer se colocar numa posição onde tudo que você vai fazer, Deus tem que falar. Porque senão você não faz nada. E não pega versículo isolado para sustentar isso não. Porque você vai ter problema. Certo? Agora também não queira fazer tudo na vida sem falar com Deus. Tem muita coisa na vida que se você não pedir oração a Deus, discernimento a Deus, uma direção, você vai quebrar a sua cara. Então tudo que nós vamos falar hoje é extrema. Sabe, esse extremismo maluco. Você não pode falar nada que o outro já diz, vai para o outro lado. Eu falei isso aqui e vou repetir. Certo? Eu respeito quem não come carne. É um direito que você tem. Você está entendendo? Agora, por favor, respeita quem come. E não vem com essa palhaçada de que eu não quero que um ser vivo morra. Acorda, Santinho. Acorda. Deixa eu te explicar uma coisinha. Você é o dos legumezinhos, da verdurazinha? Você sabe quando aquele arado... Eu, às vezes, vou cortar grama no sítio. Volta e meia a gente parte uma cobra no meio. Corta uma rã, uma perereca, uma lagarta. Você imagina uma produção em alta escala. Aquela lâmina passando, quantas cobras, perereca, sapo, rã, lagartinha. Quando joga aqueles produtos químicos, quantas borboletinhas, passarinho que não morre. Então não tem isso não, essa produção de larga escala. Um montão de bicho morre, mesmo que não seja a vaquinha. Então para com essas teorias malucas. Tá vendo? É só que você que fica mais chateado com a morte da vaca do que com a da cobra, ou da perereca, ou da rã. Meus ancestrais não criaram arco e flecha para correr atrás de um repolho. Que fique claro. Mas eu respeito. Eu tenho que respeitar. Se você comer aquela folhinha. Eu gostaria que folhinha tivesse gosto de picanha. Mas não tem. Então dá licença. Pastor, o que você está querendo? Derrubar a folhinha? Não estou querendo derrubar a folhinha. Estou querendo levar você para o equilíbrio. Você está entendendo? Chega lá no restaurante, tem alguém pedindo uma picanha, aquela coisa assim, aquela fumaça, aquela... Sangue de Jesus tem poder. Certo? Aí você olha para o lado, o que é que tem? 2 alfaces, uma cenoura, um picles, só troço fantástico. Certo? Mas pastor, a gordura mata. A verdura também. Você já nasceu para morrer, não tem como não, você vai morrer, uma hora você morre. Entendeu? Tá certo?
É assim que funciona. Então, nosso propósito é mostrar às pessoas que precisa ver que o troço está muito desequilibrado. Ou pode tudo, ou não pode nada. Ou anda vestido demais, ou anda pelado. Ou faz tudo, ou não faz nada. Devagar. Meu Deus do céu. Então, a mesma situação pode ser... Olha como é que as coisas são. Vou te mostrar a mesma história. Bota para mim aqui, santo varão. E me ajuda agora para mim. 2 Samuel, capítulo 7, verso 2. 2 Samuel 7, 2. Olha só. E o rei disse ao profeta Natã. Quem foi que disse? Então vamos ver o que o rei Davi está pensando. Volta no 2. O rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa... Verso. Então Natã disse ao... vá e faça tudo o que estiver no seu, porque o Senhor está com... Olha para mim. Davi, um homem de Deus, quer construir uma casa para Deus. Essa é a ótica dele. Eu moro numa casa de cedro e Deus, o Todo-Poderoso, não tem uma casa para... Então essa é a ótica de quem? De quem? De Davi. Então, segundo Davi, Deus está precisando de uma casa. Tá certo. Ele chama então o profeta Natã. E diz Natã: Natã, eu moro numa casa de cedro, mas Deus está, certo, numa tenda. O que Natã disse no verso 3? Vai e faça tudo o que estiver no seu, porque o Senhor é... Essa é a visão de quem? De Natã. Segundo Natã, Davi deve fazer do jeito que ele pensa. É a mesma situação. Natã disse: não, Davi, vai lá e faz conforme o seu coração, faz direitinho, porque Deus é com... Mas o verso de número 5. Vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o... Você quer edificar um templo para minha habitação? Eu gosto desse ponto de interrogação, que é como Deus estivesse falando: ô querido, se a casa é para mim, deixa que eu peço. Olha o que ele diz. Falou com Natã: vai lá e fala para Davi. Davi está errado, você está errado, e eu até quero a casa, mas eu vou dizer como é que eu quero. Quem vai dizer sou eu. A ótica é de Deus. Nós temos a mesma situação. A casa. Na cabeça de Davi, eu vou fazer. Na cabeça de Natã, faça o que tiver no seu coração. Na mente de Deus, não... Se a casa é para mim, vai fazer segundo o meu coração. Não o coração dele, o que tiver no meu coração. Eu quero com essa medida, eu quero desse jeito, eu não quero barulho. A pedra tem que ser cortada lá. Quando chega aqui, só encaixa. Tem que ser assim, assim, assim. O fogo tem que ser único, nunca pode apagar. Tem toda uma forma disso acontecer. E é assim que funciona. Eu estou mostrando a você que uma coisa pode ter três, pelo menos aqui, três óticas diferente. A minha pergunta é só uma: a quem nós estamos a fim de agradar? Muitas vezes nós estamos a fim de agradar os reis, os poderosos, os que ditam as coisas. Eles é que são importantes. Aquelas pessoas que nós elegemos como importantes na nossa vida. Aquelas que nós queremos impressionar de acordo com o que usamos, com o que aparecemos, ou que desejamos ser bem vistos por elas. Você tem todo o direito de agradar quem você quiser. Eu só estou te apresentando aqui. Nós temos a ótica do rei, nós temos a ótica do profeta. Está assim de gente que chegou aqui, ó,
iludida, e eu não estou falando que eu sou um líder religioso perfeito, não. Você está procurando perfeição em mim, ainda dá tempo de ir embora. Agora eu vejo pessoas que narram coisas que homens que são sacerdotes e que ocupam cargos como eu ocupo aqui, que se acham semideuses, decidindo e expondo coisas, fazendo coisas absurdas, que parece, muitas vezes, que as pessoas ou sofreram uma lavagem cerebral, ou têm problemas com raciocínio, com lógica. Então a minha proposta é mostrar a você aqui, hoje, Ezequias resolveu fazer o que era certo aos olhos do... E pronto, foi a decisão dele. Eu vou te mostrar o resultado, mas foi a dele. Isso não significa que você vai viver a mesma coisa que ele. Você vai viver a mesma coisa que ele, ou próximo do que ele viveu, porque nem sempre será a mesma coisa se você fizer a mesma coisa. Se não quiser, eu entendo perfeitamente. Tem gente que vem, pede um conselho, você instrui, dá uma ferramenta, ele vira, vai embora, faz tudo o contrário, depois vem reclamar com a gente sobre o resultado do que aconteceu. É estranho, mas é o direito que as pessoas têm e nós não podemos privá-las. Então o que ele tem na mão, só para você entender. Ezequias tem um reino falido deixado por seu pai Acais. Ele é rei da área do sul de Israel, de Judá, a parte de baixo. E não é de hoje que Ezequias vê a humilhação assolando sua nação. Volta e meia, os assírios invadem Judá, matando os homens que podem oferecer resistência, estuprando mulheres, levando crianças cativas. Por que eles não extirpavam de uma vez por todas, matavam todos? Era simples. Primeiro, porque não podiam matar, porque aquele povo estava sustentado por Deus. Segundo, não podia matar, porque era jogar fora recursos. Eu venho, roubo e vou embora, espero você se estruturar de novo. Então eu venho e roubo de novo. É assim que funciona. Ele cresceu vendo tudo isso. O pai dele estava desesperado, Acais, tentando resolver o problema. Ele também fazia revisões, porém erradas, como o Abner disse. Revisões erradas. Ele revisou e ele disse: a melhor maneira que eu tenho a fazer é me aliançar com alguém que me deixe mais forte. Não deu certo. Depois, então, ele começou a subir o tributo e a pagar mais do que era cobrado. E ele agora, certo, ganha, segundo ele, um pouco de admiração de seus algozes, mas que continuam o pressionando. Volta e meia, as invasões vêm, tudo acontece. E tem 2 garotos crescendo. O nome de um, Senaqueribe. Ele é filho de Tiglade, o rei da Assíria. O outro garoto se chama Ezequias. Ele também está crescendo. Porque em meio às crises, alguém vai crescer dentro de você. Uma postura, uma personalidade, eu não sei, eu não sou um profissional da área. Eu sei que nesse ambiente onde as coisas acontecem, alguém vai ter que aparecer. E é assim que acontece. Tem 2 garotos crescendo, o filho de Tiglade, Senaqueribe, e o filho de Acais. A diferença é só o seguinte: na casa do Tiglade, a fartura, a vitória. Na casa do Tiglade as coisas vão bem. O problema é na casa do Ezequias, onde tem estupro, onde tem morte, onde tem humilhação, onde tem saques. É só isso. Dor, choro. Sabe o que é pior?
é que ele não é um garoto comum. Sabe o que é pior? É que ele é filho do rei. Quando ele passa na rua, as pessoas olham para ele e dizem o quê? Tudo isso que nos acontece é responsabilidade de vocês. Você viu o preço que pagou Bolsonaro por ter falado a besteira de que o Covid era uma gripezinha? Quantas pessoas botaram, certo, na conta dele a morte dos seus? Eu vi até em viaduto em São Paulo escrito. E aí a pessoa perdeu um ente querido, alguém fala uma besteira dessa, uma insanidade, que é o quê? Eu fico imaginando. Ezequias não podia sair. Ele não era bem visto nem pelos seus, pela gestão de seu pai. Porém, o pai morreu. Porque uma hora a casa cai, meu irmão. O pai morreu. Morreu os dois. Morreu o pai do Senaqueribe e morreu o pai do Ezequias. Morreu Acais e Tiglade. E o que eles criaram? 2 filhos. Só isso. 2 rapazes. Um acostumado a vencer, rico, poderoso, cheio de si. Porque às vezes é isso que os traumas fazem. Eles são tão fortes que transformam as pessoas de bem em soberbas. A pessoa não pode ganhar nada que acha que é melhor que os outros. Vira um dublê de rico. Do outro lado, quem está crescendo? O Ezequias, 25 anos de idade. E aí Ezequias tem que assumir o trono. O pai dele morreu. Mas que trono é esse? Que casa é essa? Que herança é essa? Não deixou nada. Deixou o quê? Deixou foi minha mãe traumatizada com o homem. Me deixou o quê? Algumas escoriações na alma, que às vezes não é nem no corpo. O corpo é fácil. Mas são nas memórias, nas lembranças. Vida dura. E agora, o que esse garoto vai fazer? Ele precisa sobreviver. E ele vai sobreviver. 25 anos de idade, ele assume o governo. Um governo falido. Mas o texto é bem claro. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pronto. O sucesso de Ezequias está em não querer agradar Senaqueribe. Em não querer agradar outras pessoas ou estruturas que poderiam apoiá-lo. O que ele queria era agradar a Deus. Então, o que ele faz? Não dá para copiar o pai dele. Já falei que o pai dele foi uma droga. Aí você quer definir para mim, eu até acredito na influência. Mas você quer dizer para mim que todo mundo vai virar um produto do meio? Meu irmão, conheço a vida de muita gente aqui. E gente que é gente boa, e venceu, e rompeu. Pode ter alguns resquícios, é verdade, comportamentais, porque ninguém é perfeito. Mas foi para muito longe de onde estava a geração de seus pais e de seus avós, em questões econômicas, em questões intelectuais, naquelas áreas que o Abner citou aqui. Chegou a hora dele assumir, 25 anos de idade, olhou, não tem ninguém aqui. Então, eu vou imitar alguém. Eu vou modelar, como a turma gosta de dizer. Quem? Davi. Um homem perfeito? Não. Um homem que aprendeu a se regenerar diante de Deus. É para lá que ele foi. Fez como fizera Davi, seu pai. E a Bíblia ainda faz questão de citar o nome da mãe dele. O cara não valia nada, mas a mãe me parece que era gente boa. E o cara está construindo. O que ele vai fazer agora? Primeiro ano, depois você lê capítulo 29, que é muita informação. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Que portas? As portas da casa onde Deus morava. Que o pai dele fechou. O pai de Ezequias fechou. Ezequias abriu.
Os sacerdotes que trabalhavam na casa perderam o emprego. Foram fazer outra coisa, trabalhar em lavoura, sei lá o que foram. Mas assim que Ezequias assume, ele chama os sacerdotes e os levitas, diz: sacerdotes e levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, e tirai da casa do Senhor toda a imundícia. Nós vamos mudar esse negócio aqui, meu irmão. Chega, acabou. Chega uma hora que você tem que dar um basta na sua vida. Chega na hora que você tem que dizer: isso não interessa se vovó viveu, se mamãe viveu, se fulano viveu, chegou na sua vez, e você decide se vai viver ou não. Isso pode ser uma questão econômica, ou pode ser uma herança genética de um câncer, ou de qualquer outra coisa. Abre as portas do Senhor, repara, né? E aí ele restabelece o culto. O outro rapaz está vivendo a vida dele, mas está chegando o tempo que a Síria vai invadir. Havia uma série de coisas, não tenho como falar agora, certo? Guerras eram travadas em momentos onde questões climáticas eram favoráveis, tá certo? Basicamente todos eles tinham a mesma estrutura, então não fazia a mínima lógica estabelecer uma guerra em ambientes frios demais, certo? Onde eles estavam, porque senão eles venciam a guerra contra o inimigo e perdiam a guerra para a hipotermia. Então tem uma série de coisas envolta nisso. Mas ele agora tem culto. As coisas estão bem. Tá certo? Sabe o que ele faz? Ele celebra a Páscoa. Isso. Ele manda chamar todas as tribos, trazer seus representantes e celebrar a festa que comemorava a libertação, o agir e o mover de Deus no deserto. Como Deus entrou no Egito e tirou aquele povo com mão forte, ó, aqui, ó. Esse é o campo de batalha. Deixa o Satanás ou a situação que aconteceu com você te deixar pessimista, negativista, fazer com que você tenha uma ótica ruim a seu respeito e a respeito da sua situação, fazer com que você nunca estabeleça nada de concreto. Se eu perguntar para você de quanto dinheiro você precisa, sempre é muito. Quanto dinheiro você precisa? Muito. Claro que tem que ser muito, porque muito não é um valor definido exato, e é por isso que você nunca alcança. Se você planeja alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é quanto você precisa. É dizer um número para você mesmo, é dizer um número para Deus. Nós precisamos ser mais assertivos em nossas decisões. Ezequias sabe, a mente daquele povo está contaminada, então vamos trazer uma festa. A festa de quê? A festa que vai trazer a memória. Aí, turma, olha o que Deus fez lá, e o Deus que fez é o mesmo que faz. Sabe o que ele faz? Pede oferta. Pastor, ele pede oferta para um povo falido? Pois é, porque o que Ezequias está trabalhando não é com o preço, é com o valor. Aquela oferta é para Deus, sim ou não? E Deus é dono do ouro e dá isso. Então o que Deus quer de cada um de nós é que façamos o melhor. E aí as coisas estão acontecendo. Vamos lá, está acontecendo onde? Internamente. E Senaqueribe? Senaqueribe sabe nada disso. Senaqueribe está vivendo a vida dele. Mas o que está acontecendo em Judá? Ah, Judá tem agora um cara chamado Ezequias. Mas quem é ele? Ele é filho do perdedor, Acais. Ou então deve ser outro perdedor. Não. Então deve ser um outro pecador. Não. Então deve ser um outro desequilibrado. Não. Mas por que não? Porque ele decidiu não ser. Você está entendendo? Ele decidiu que não ia ser e pronto. Agora sabe o que acontece? Nada. As coisas estão acontecendo normalmente.
até o capítulo 30. Põe aí para a gente adiantar. Capítulo 30, verso 1. 2 Crônicas. 2 Crônicas 31. Segunda Crônicas, capítulo 30, verso 1. Tá ruim, irmão? Depois disso, repita comigo, depois disso. Disso o quê? Vamos voltar aqui? Depois de abrir as portas, acender as lâmpadas, queimar incenso, fazer a Páscoa, pedir oferta, restabelecer culto. Depois de tudo organizado, pensa num cara fiel. Depois disso, olha só, que beleza. Ezequias enviou um mensageiro a todo Israel, certo? E escreveu também cartas para as tribos de Efraim e Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém para a celebração a festa que celebrava a libertar, capítulo 32. Foi? Depois dessas coisas, repita comigo, depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de... O cara acaba de fazer a festa da libertar, vem um miserável fazer um cerco de aprisionamento, sim ou não? Seu nome é? Quem ele é? Ele é filho de Tiglade. Senaqueribe cresceu vendo derrota? Sim ou não? Não. Ele é rico, poderoso. Seu exército é um dos maiores da época, amém? Pois é. E o outro tem o quê? Nada, só cultinho. Fumacinha, sacerdotinho, uns bichinhos gritando porque está sendo sacrificado. E ofertinha, só umas ofertinhas pequenininhas. E o outro cara lá tá bonitão. É isso que está escrito aí, mais ou menos isso. Aí vem o tal do Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá, sitia as cidades fortificadas com a intenção de fazer o quê? Isso. Por quê? Porque está na memória de todo mundo quem? Acais. Quem aqui já brincou de carniça? Que a frase era... Quando eu bato, todo mundo bate. Isso. Também fui criança. Agora vem o Senaqueribe com força total. Lá vem ele. Olha o que Ezequias disse no verso 7. Olha que texto animador. Imagina se você estivesse lá e eu fosse Ezequias. Olha, aí eu falando para vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem por causa do rei nem por causa de toda a que está com ele. Olha o final do texto, como é que é maneiro. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Tem uma multidão e nós. Um só, alguém, indefinido, alguém, oculto, alguém. Eu imagino, falei, ô Zequias, você é doido, maluco. Você não queria bebrar, o pai dele era terrível, igual Roberto Carlos. O cara é difícil. Para piorar, o cara sabe fazer guerra. Bota o verso 13, já estou terminando já. Põe o 13. Se não precisasse trazer a memória, ele trouxe. Vocês não sabem os que os meus fizeram com todos os povos das outras
será que os deuses das nações daquelas terras puderam, de alguma forma, livrar o seu país das minhas? Olha só! Bravo, Sinaqueribe! Falou aí, tradução, vou botar minha tradução agora, Cláudio Duarte. Aí, maluco, é melhor você se render. Papai arrebentou o seu, porque seu pai era um Zé Ruela, e agora eu estou substituindo o papai, e esse tal de Ezequiel aí, ó, que está entendendo enganar vocês, ele está falando para vocês adorar um Deus só, ó, nós já ganhamos tudo, ó. Tudo. Nós vamos chegar aí e vamos arrebentar vocês. Está escrito aí, ó. Verso 20. Põe aí, santo varão. Então, o rei e quem? E, ó, deixa eu dar agora aqui uma chave não. Chave não. Dá outra coisa. Isso aí é um controle. Tá certo? Tu tá andando com quem? Quando o bicho pega, o rei Ezequias chamou quem? O profeta Isaías. Tu tem que andar com gente, certo? De controle. Para andar perto de tu. Ele chamou Isaías e falou: Isaías, meu filho, o Sinaqueribe está aí ameaçando nós ler uma carta. Se você ler a carta que o Sinaqueribe mandou, está aqui, ó, que não dá tempo de eu ler. Pensa numa carta, falou: olha, eu vou arrebentar vocês, vou arrebentar meu pai, arrebentou o pai de vocês, quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos. Se eu oro, eu ia orar assim: Senhor, eu estou aqui com Isaías, eu trouxe Isaías aqui, profeta do Senhor. Vim falar com o Senhor do Sinaqueribe aí, ó. Ó, eu abri portinha, acendi lâmpada que papai fechou, o sacerdote está tão bonitinho, tudo de branquinho. Tem cultinho, tem canção, poderoso Deus, tem, saindo fumacinha. Dinheiro tem muito não, que a gente não tinha quase nada, certo? Mas tá tudo lá. Aí o Sinaqueribe vem, sabe o que ele falou? Ele falou que eu não sou nada, que eu sou mentiroso, e isso eu nem ligo, senhor. Mas se o senhor escutar o que ele falou do senhor, eu estou aqui para fazer fofoca não, mas se eu sou o senhor, comigo eu nem ligo não. Eu sou um pobre mortal. Mas se eu sou o senhor, eu ia fazer uma fofoca desse tamanho. Oraram por favor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, quando for orar, diga o que é. Pastor, eu fui orar eu viajei, me levaram para orar numa oficina. Pastor, o senhor pode orar aqui? Eu falei: claro. Então vamos orar? Eu falei: não, peraí. Orar por quê? Qual é o propósito da oração? Não, pastor, eu acabei desfazendo uma sociedade, então o meu serviço era um serviço visto de uma forma melhor do que o do meu ex-sócio. Então ele está me perseguindo com inveja. Eu estou enfrentando algumas dificuldades com permissões, com autorizações para manter a minha oficina liberada. Ela é na América, certo? Eu estou precisando ampliar. E ele foi me dizendo o motivo. Quando você for orar, por favor, seja pontual na sua oração. Senhor, me abençoa. Ele já tem te abençoado. Agora, o que você quer? Oraram por causa disso e clamaram o que eles precisam? Eles precisam de socorro. Verso 21. E o Senhor enviou que destruiu todos os homens e o chefe dos príncipes do arraial do rei o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua
Quando ele entrou no templo do seu Deus, seus próprios filhos ali o mataram. Isaías orou com Ezequias e Deus enviou um anjo. Mas pastor, eu não consegui entender onde o senhor vai encaixar a revisão. Bom, eu expliquei a vocês que a gestão de Acais foi terrível. A de Ezequias foi muito bem sucedida. Ela se resume a um versículo, para mim. 29:10. Volta em 2 Crônicas 29, põe apenas o verso 10, por favor. Eu acho que é o 10, sim. 2 Crônicas 29. Agora estou resolvido. Decisão. Em algumas traduções, agora estou decidido. Estou. Não é plural, é singular. Agora eu estou decidido. Eu decidi. Eu decidi como marido, eu decidi como pai, eu decidi como chefe de família, eu decidi como crente, eu decidi. Eu estou decidido a fazer uma. Pronto, acabou. A história desse cara mudou aqui. Se você vê o que ele descreve, ele diz: nossos pais apagaram as lâmpadas, fecharam as portas, não queimaram incenso, viraram as costas para o Senhor Deus de Israel. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança. Ele vai dizer, para que o furor da sua ira se afaste de... Ele diz, eu vou tomar uma decisão no singular para livrar todos. A responsabilidade era dele. Deus enviou um anjo. Um anjo. E o texto diz, volta lá no 32, por favor. Já estou acabando, mas apesar de que eu estou na hora. 32. Bota o 10, que é onde nós estávamos na oração. Isso. Agora me perdi, mandei você voltar. É verso 20. Isso, oraram por causa disso ao céu, clamaram ao céu, verso de número 21. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Note que o anjo não matou covarde. O anjo só matava valente. Porque preste atenção. Quando Acais perde, a fama de Israel foi negativa, sim ou não? Sim ou não? Então todo mundo tinha uma fama ruim na boca a respeito de Israel. Deus quer reverter isso. Ezequias fez o contrário. Ele reviu, e o que ele fez? Abriu a porta que o pai fechou, acendeu a lâmpada que o pai apagou, empregou os sacerdotes que o pai demitiu, celebrou a Páscoa que o pai não celebrava mais. Ele fez tudo o contrário, por causa de uma decisão. Agora estou resolvido, pronto. O Senhor nos chamou para queimar incenso, e é isso que eu vou fazer. Mas agora, nesse texto, os homens valentes morrem, e o que acontece com os covardes? Fogem. Para que os covardes fogem? Para contar para os outros que agora Judá merece respeito. Eu imagino os homens correndo, voltando para casa com o anjo. Chegando lá, cansado assim, ó. Judá não tem soldado, não. Judá não tem nem arma.
Mas, maluco, Judá tem um anjo. E alguém deve ter falado um só. E quem fugiu falou, se tem dois, eu não chego aqui. Mas o mais legal não é isso. Você lembra que mataram Senaqueribe? Sim ou não? Mataram ele, não mataram? Pois é, agora todas as nações vizinhas ficaram sabendo do tal anjo. Aí eles juntavam dinheiro, botavam naquelas caravanas e trazia para quem? Para o Zequia. Depois você lê, porque eu acho mó barato. Eles estacionando aqueles carros assim. Eu imagino isso aqui bem assim, ó. Sou assim com o anjo matador. E aí, os caras chegavam perto do Ezequias, lê, depois está lá, que eu não vou ler não, só de raiva. Não, vou ler por causa do tempo. Os caras chegavam e falaram, Ezequias! Falei com o Senaqueribe. Falei, Senaqueribe, Ezequias não é a carne não. Ezequias é um menino decente. Tá? Falei para ele, Ezequias, não se meter contigo. Tá? Eu trouxe aqui os presentes para tu. Valeu, Ezequias, ó. Ninguém aqui quer brigar. Ninguém aqui quer brigar com... Certo? É ou não é? Vai que é um espírito de John Wick. Eu aprendi uma coisa há muito tempo nessa história. O poder de uma decisão. Não se vitimize. Eu não sei quantas áreas você precisa rever. Eu não sei o que você precisa organizar. Eu só quero te mostrar que Ezequias fez tudo certo. E mesmo fazendo tudo certo, Senaqueribe se levantou. O que indica que fazer tudo certo nem sempre é garantia de que você ficará imune de sofrer uma retaliação e uma guerra. Mas um obediente, quando está em guerra, os céus estão de olhos abertos para defendê-lo. É só isso. Vão pelejar contra a sua empresa, vão pelejar contra o seu casamento, vão pelejar contra os seus filhos, podem pelejar do jeito que for, mesmo você estando em obediente. Mas, meu irmão, onde você não puder defender, lá vai estar um anjo de pé para proteger e agir a seu favor. Vale um amém?